Olá pessoal, seja bem-vindo novamente. Vamos agora nessa aula configurar instalar o nosso minicub, beleza? Gente, a instalação é bastante simples. Eu estou utilizando o Linux, eu estou utilizando o Ubuntu, então a minha instalação é um pouco diferente de quem estiver utilizando o Windows. Quem estiver utilizando o Windows, prestar muita atenção se não é o Windows Home. O Windows Home não habilita a parte de virtualização. Daí provavelmente vocês vão ter problema. A virtualização não permite que vocês utilizem Docker. Então tem vários probleminhas. Então tem que ser o Windows Professional ou Windows. Cara, tem uma outra versão do Windows que eu não me lembro. Enterprise, alguma coisa assim. O Windows Home não funciona. Quem tiver no Windows vai só converter, procurar os comandos do Windows, ok? A minha máquina é Linux e eu vou executar da máquina Linux, tá? Então, primeira coisa, vocês vão entrar nesse link aqui. Vocês podem procurar Minicub instalação, tá? Este link vai abrir o site e a gente vai precisar deste comando aqui, ó. Minicub, papapá, papapá. Então vocês vão rodar esse comando aqui que ele vai baixar o Minicub na máquina e depois você executa esses dois comandos aqui. Então não tem mistério, ok? Vou até entrar aqui, ó, para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó, tem Windows, Mac, então, que tá, IVP, ó, comandos, vão rodar esse comando, depois vão rodar esse cara aqui. Basta isso, ok? Depois que vocês rodarem isso, vocês podem até fazer o seguinte. Antes de rodarem, é importante instalar o VirtualBox, tá? O Minicub precisa do VirtualBox, senão não vai funcionar. Então, instalem o VirtualBox, que é um pré-requisito, depois executem esse comando. Isso aqui é o Minicub status. Ó, o meu aqui tá funcionando, ok? Daí, como é que eu faço para iniciar? Para iniciar é bastante simples. A gente tem um comando minicub agora, tá? E eu posso dar um start. Que daí ele vai criar o meu cluster. Eu tô fazendo um start um pouco diferente. Porque eu tô fazendo um start. Deixa eu. Que eu não lembro de cabeça, tá? Tá anotado aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que eu tô falando para me iniciar o meu minicub com 4 processadores e 8 GB de RAM. Porque isso facilita na hora que eu estiver trabalhando com o Kubernetes, ok? Então, ó, cliquei ali, ó, ele beleza, baixou as imagens, está criando meu cluster, precisa estar na internet e ele vai preparar o meu clusterzinho, ó, pode, então ele está rodando o meu cara aqui. Ok? Se vocês não tiverem 18 GB de RAM, eu tenho 16 GB de RAM. Se vocês não tiverem 16, tiverem 12, diminui um pouco. Lembrando que quando tu aloca ali, ele retira da tua máquina, né? Fica reservado essa memória. Então, ó, tá rodando. Ó, perfeito. Deixa eu ver aqui, ó, minicub status, ó, run configurado. Então, o meu minicub está rodando. Se eu quisesse parar, minicub stop, eu paro ele. Beleza? Tem um comando aqui que a gente precisa também, vocês podem executar se vocês quiserem, ó, que é para instalar o kubectl. O kube é o comando básico do Kubernetes, esse cara aqui, ó. kubectl é o comando básico do Kubernetes. Então a gente vai usar bastante. Então vocês executam também esse comando. Senão a gente vai ter que usar o minikub dos comandos. Eu não gosto muito. Então a gente instala esse cara aqui e a gente consegue utilizar os comandos do minikub, ok? Então, um exemplo simples de comando.
Todos esses comandos aqui estão no readme do projeto do Git, tá? Vocês podem procurar lá. Então, o Minikube, o Kubernetes, ele é um gestor de container, perfeito? Então, ele chama de pod. Pods são os containers que estão rodando dentro do Kubernetes. Então, se a gente fizer esse aqui, ó, por exemplo, ó, kubectl get pods, ó, não veio nada. Tem esse comando aqui, ó, ao namespace, ó. As configurações do pod, elas usam o namespace, é como se fosse o name, né? Então eu só tô falando assim, ó, me dá todos os pods que de qualquer namespace. Olha aqui, ó, core, etc. Então isso aqui são todos pods que estão rodando dentro do Kubernetes hoje, né? Quanto está no Minikube, alguns que é de configuração do Minikube, papapá, então que são aqui de, ó, kubesystem, namespace, ó. Se tu fizesse isso aqui também, ó, -n kubesystem é a mesma coisa, porque todos os pods estão dentro do mesmo namespace, né? Porque eu só subi o Minikube, não fiz mais nada, né? E aqui eu tenho quantas réplicas tem configurado. Então esse aqui é uma de uma, então tá aparentemente tudo funcionando. O status de running, quantas vezes pode foi reiniciado, ó, 000, esse cara aqui foi iniciado uma vez, e quanto tempo ele está ativo, ó. Então, comando básico, ó, comando básico, kubectl, get pods e o namespace. Beleza? Gente, a instalação é simples. Instale o VirtualBox. Depois entre no site do Minikube. Instale o Minikube. Execute o comando start, que ele só vai funcionar se tiver o VirtualBox instalado. Ele vai configurar o teu Kubernetes perfeitamente. Instale depois o kubectl e vocês podem brincar com o comando dos pods, que vocês já vão começar a fazer tranquilamente, ver algumas coisinhas. Eu vou aprofundar devagarzinho. Então pod é o container rodando dentro do Kubernetes. A gente não tem nenhum ainda nosso. O que tem até agora é só o do Minikube, mas inicialmente temos isso, ok? Tchau, tchau.